acontecer, a gente não vai dar valor. Meu Deus. Diga para quem está ao seu lado, não fique curioso. Só ouça o que ele falou. Se você não entendeu, diga. Aguarde. O tempo vai passar. E as coisas vão acontecer. Se Jesus interpreta no contexto, pastor, isso aqui é muito lindo. Se Jesus interpreta no contexto do Oriente, logo a aplicação para nós nos traria uma outra conotação daquilo que a gente vê o princípio que ele está utilizando. Porque os pães da Páscoa ou da preposição para o povo judeu são ásperos, sem fermento. Porque o fermento traz uma ideia negativa. Mas e o nosso pão? Tem fermento? Tem. A nossa massa de bolo leva fermento? Tem. A nossa massa de pizza leva fermento? Tem. Por quê? Porque o fermento no nosso contexto vai embelezar, vai gerar crescimento, vai gerar beleza para a massa. Então Jesus nos explica porque ele não quer limitar. Só que isso aqui é tão interessante que ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a isso. O que ele está querendo dizer? É que as coisas mais desprezíveis, não vistas, não observadas, utilizadas só como necessária, pouco valorizada, é que fazem a diferença dentro do reino. Glória a Deus! O que Jesus está dizendo para aquele povo, naqueles dias, é que o fermento, sendo insignificante dentro da percepção visual, tem o poder de mudar todo o contexto a qual ele está inserido para pior. Só que o mesmo fermento que pode ser aplicável porque é negativo e transformar negativamente aquilo que está à sua volta, pode também ser aplicado positivamente e transformar tudo que está à sua volta. Por que eu gosto de Jesus aqui? Porque ele não diz que o reino é semelhante à massa. Lucas, ele diz que o reino é semelhante ao fermento. O que ele está dizendo é que o reino não é semelhante ao que aparece. Meu Deus! O reino é semelhante ao que não é visto. Só lembra no começo eu disse que a teologia que a gente está vivendo hoje inverteu a ideia do evangelho? Verdade. Porque hoje o que se destaca é o que está mais estampado no outdoor. Hoje o que se destaca é o que tem o melhor design. Hoje o que se destaca é o que tem melhor marketing. Bruno, é errado? Não, mas eu vou trazer uma interpretação disso para você com o contexto que eu vivi e vivi muito bem. Você quer ver como é que você vai entender? Eu joguei basquete até meus 19 anos de idade. Com 13 anos de idade, quando eu cheguei na Vila Olímpica para conhecer o basquetebol, porque eu estava crescendo muito, e minha mãe falou: você precisa fazer um esporte, você não ficar corcunda e todo desengonçado. Ela falou assim: vai para a Vila Olímpica, faz basquete. Quando eu cheguei lá, estava uma turma. Olha só o que Jesus está dizendo. Quando eu cheguei lá, tinha uma turma. Eu só consegui identificar o professor, porque os outros eram todos iguais. Não sabia quem jogava muito, quem jogava pouco, quem era bom e quem era ruim, quem se destacava e quem não se destacava. Por quê? Porque todos eles se pareciam. Mas quando o jogo começava, meu Deus! Saí de lá, fui para o América, ali na Tijuca, perto da Praça Afonso Pena. Do América eu fui para o GQA da Ilha do Governador. Do GQA da Ilha do Governador fui para o Vasco, tudo que eu consegui baixar, mas não tem problema. Deus protege, Jesus. Só Jesus me deixa essa parte. Essa parte é melhor. Fui para o Vasco. Então decidi voltar na Vila Olímpica, nas minhas origens. Pastor, olha o que Jesus está dizendo. Quando eu cheguei lá, eu vi uns camaradas com as melhores bolas. E as melhores bolas de basquete
basquetebol são da Spalding, que é a mesma utilizada na NBA. Quando eu comecei lá na Vila Olímpia, olha como é que isso foi interessante. Era coco da Bahia. Sabe o que é coco da Bahia? Eram bolas que presidiários faziam. Se você ficasse aqui, ela ia para lá. Se você ficasse lá, ela ia para cá. Existe um drible no basquete chamado crossover. Esse drible é como se fosse um elástico no futebol. Você finge que vai para um lado e joga para o outro. Com a coco da Bahia, só você ficar, já ia driblar. Mas o problema é que ela não dizia para quem estava manuseando para onde ela ia. Quando eu cheguei lá depois, os camaradas com os meiões, e meião no basquetebol é coisa de mascarado, munhequeira, braçadeira, testeira, melhores bolas, umas roupas caras de basquetebol. Primeira coisa que eu disse, esses caras jogam muito. Os caras são bons, porque eles são vestidos jogadores internacionais. Quando o jogo começou, tudo pereba. Que isso? Meu Deus. Porque o que define as coisas Aparece engano. não é o que está sendo visto. O que define as coisas é quando o jogo começa. É isso aí. Eu não sou muito velho, eu só tenho 23 anos. Eu disse que a palavra era simples. 23 anos de idade. Mas eu me lembro que para ser pregador na época, a gente tinha que subir no ônibus. Meu Deus! Para ser pregador, eu tinha que estudar. Eu, com 17 anos, fui fazer seminário de evangelista, um fim de semana internado por mês. Lá na Escola de Missões Metodistas, lá em Teresópolis, eram 3 conduções. Não tinha nem casaco para suportar o frio de 9 graus, porque era na serra, 9 e 11 graus. O casaco que eu usava era do tio da minha esposa, porque eu não tinha casaco para poder me cobrir do frio que lá fazia, da baixa temperatura. Um ano estudando para me formar evangelista. Depois ainda tinha concílio da igreja para permitir a consagração. Na época, o que a gente tinha que fazer para poder ser pregador, sabe o que é? Estudar, orar, jejuar, buscar. Só que hoje mudou o papel. Eu disse que tem uma teologia subvertendo as coisas, que é a simplicidade do Evangelho. Hoje não é mais aquilo que você busca em secreto que te faz. Hoje é aquilo que você põe à mostra que diz quem você é. Para ser pregador hoje, pastor, não precisa mais disso. É só ter um bom design, fazer um bom marketing e já começa a andar por aí e dizer que é pregador. Antigamente, para ser cantor, precisava orar, precisava buscar, porque pastor, ainda que fôssemos limitados. Meu Deus! Tivéssemos um bom dicionário bíblico, pastor. Ainda que não tivéssemos um bom comentário bíblico, como Chambre, entre outros mais que temos por aí. Ainda que não tivéssemos dinheiro para investir em coisas de graduação boa, mas pelo menos a gente compensava onde? Na oração, na madrugada, no jejum e nos montes, porque se não tiver palavra rebuscada para dar para o povo, pelo menos graça, virtude e poder, o povo tinha. Só que o papel se inverteu. Jesus disse para aquela multidão: o reino dos céus semelhante ao fermento. Como assim, Jesus? Como você menos é visto, mais o céu ele cresce. Qual é o segredo do reino dos céus? Desaparecer. Aleluia! Qual é o segredo do evangelho? Diminuir. Qual é o segredo do evangelho? Sair dos holofotes e ir para os bastidores, porque a massa é aplaudida por os homens, mas o fermento é visto no céu. Aleluia! Aleluia! O evangelho que eu aprendi. Glória a Deus. É isso que Jesus está dizendo. Só que hoje a gente está se preocupando com muita coisa Meu Deus! e esquecendo esta essência. Então quer dizer que eu não posso ser bem sucedido? Quem disse que não? Eu só quero vincular, desvencilhar a ideia de que sucesso é a mesma coisa que fama. Meu Deus! Sucesso é criar uma imagem a ser seguida. Fama é
aparecer diante dos holofotes. Eita! Quanta gente de sucesso que não tem fama, mas que você diz que deve ser igual. E quanta gente que tem fama e você diz desprezível. Verdade. O que Jesus está valorizando? Aquilo que nós damos o menor valor. Porque a massa, ela é visível aos homens, mas o fermento nunca passará desapercebido aos céus. Quer que eu te dê exemplo de fermento? Lidou, sarça. Moisés, divisor de águas, sim, mas se não fosse aquela sarça seca, espinhosa, ruim, sem valor algum, que Deus usou para falar com Moisés, Moisés nunca iria converter os seus caminhos. Quer que eu te dou outro exemplo de fermento? Lidou Barnabé, um simples pastor do Novo Testamento, mas que foi ele que resgatou e deu valor a Paulo quando estava 14 anos jogado pela igreja. Todo mundo fala de Paulo, é verdade, mas ninguém lembra de Barnabé. Meu Deus! Quer que eu te dou outro exemplo? É muito simples. Comida. Todo mundo fala da beleza do prato, do bom paladar, mas poucos se esquecem, ou melhor, poucos lembram de que se não fosse o sal, ela poderia ter a beleza que fosse, mas seria reprovada. Quer que eu te dou outro exemplo? Lhe dou. Dorcas. Sabe quem foi Dorcas? Pedido. Uma mulher que impactou uma sociedade fazendo roupa e cobrindo aqueles que não tinham com que se vestir, os miseráveis. Aonde ela trabalhava? No ateliê. Ateliê, local fechado. Ateliê, local invisível para a sociedade. Ateliê, lugar que ninguém vê. Ateliê, lugar desarrumado. Ateliê, lugar bagunçado, cheio de trapos, cheio de linhas, cheio de panos. Alguém entra e diz, que coisa feia, e vai embora. Ateliê, bastidores, mas os bastidores, ela influenciou a sociedade. Aleluia! Glória a Deus! De maneira que quando ela morre, alguém corre até Pedro. Agora, olhe para mim aqui, quem foi Pedro? Grande, né? Mas só foram até Pedro para ressuscitar Dorcas. Pedro era o cara. Meu Deus! Mas qual foi a função dele? Ressuscitar o fermento. Aleluia! Porque não adianta grandes massas. Meu Deus! Pois as grandes massas são feitas de fermentos pequenos. Aleluia! Aleluia! Essa palavra é para mim aqui. Porque a maior tristeza do fermento, sabe qual é? É essa, de ver a massa ser aplaudida e saber que a diferença da massa só existe porque ele está por trás dela. Glória a Deus! Meu Deus! É desse jeito. Sabe o que dói em alguns? Conviver com os aplausos das grandes massas, porque na maioria as grandes massas não lembram do fermento. Aquele pastor que te doutrinou, você vira um grande pregador, se esquece dele. Meu Deus! Aquela igreja que você foi, recebeu uma grande vitória, a tua história foi mudada até dentro da sua casa, aqueles que te desprezavam agora não conseguem mais viver sem você, e aí você vai, recebe a bênção e vai embora, porque você virou uma massa, né? Esquece do fermento. Meu Deus! O problema da massa, esquecer do fermento, é um só, que um dia ela murcha. É verdade. E quem vai estar lá Fermento. para fazer ela crescer de novo? Sabe o que eu venho de fazer essa noite? Nesse último dia, mudar a sua concepção e dizer para você que os céus estão me vendo. Aleluia! Ainda que os homens não vejam, se aqui na terra não recebermos galardão dos nossos trabalhos, existem mansões preparadas lá para você. Eu sei que tudo que você
da aliança, eles são pessoas capacitadas. Mas por aí afora, se você ligar a televisão, você vai ver pessoas trazendo o Evangelho para você. Que você precisa ser honrado. Verdade. Que você precisa ser visto aqui. Meu Deus! Que você precisa ser reconhecido aqui. Aí vem Jesus na contramão de tudo isso. Glória a Deus. Na contramão dessa teologia de prosperidade. Não estou falando de bem-sucedido. Não estou falando de prosperidade no seu contexto literal, no seu contexto verídico. Qual o contexto de prosperidade? Viver em paz com o que tem, em paz com o que Deus deu, viver bem com o que Deus capacitou, viver bem com o que Deus abençoou. Porque tem gente com 12 mil reais vivendo melhor que gente que vive com 50 mil reais. Tem gente com 3 mil reais que vive, homem, mulher e filhos, melhor do que quem ganha 100, 200 mil reais. Prosperidade é viver bem. Seja com 500, com 1.000, com 2.000, com 3.000, com 4.000, com 5.000. O que eu estou dizendo aqui é essa teologia que está tentando subverter as coisas e confundir a sua mente. Meu Deus! E Jesus vem aqui no último dia da festa. Talvez essa palavra não é a palavra que te causa arrepios. Talvez essa palavra não é a palavra que arderá o seu coração. Mas talvez essa palavra que vai confrontar a tua consciência e dizer para você que é melhor ser fermento na terra e reconhecido no céu do que ser massa na terra e não ser reconhecido no céu. A palavra de Cristo para você nessa noite é essa: é melhor o céu do que a terra. Desapareça, diminua, porque quanto mais você descer, mais você subir, mais a glória do reino será refletida para esta geração. Segure a mão do irmão que está ao seu lado, segure a mão dele e diga para ele com muito carinho: o nosso propósito é ser reconhecido nos céus. Por isso, sejamos fermentos, ainda que desprezados pelos homens, reconhecidos por Deus. Diga para ele, como existem mansões te esperando no céu. Se você acredita nessa palavra, levante a mão dele agora. Essa é a palavra de Deus. Saia daqui se preocupando menos com a massa. Aleluia.